pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zimar e a sua aula favorita começa agora. Bom, galera, é o seguinte, a aula de hoje é uma continuação. Você lembra que lá na última aula nós falamos sobre o açúcar, o ouro branco? Pois bem, hoje nós vamos continuar a falar desse ouro branco, mas agora é a parte final, é a parte em que essa economia ela vai entrar em decadência, certo, pessoal? Bom, lá nas últimas aulas, nós falamos que em 1500 os portugueses vão chegar e, ao contrário dos espanhóis, que vão se dar muito bem, porque já vão encontrar logo de cara o ouro e prata, os portugueses não vão encontrar nada de metal precioso nessas terras que eles vão descobrir, certo? Então eles vêm, ficam 10 dias e depois seguem para o destino final, que é a Índia, pessoal, onde eles vão negociar as especiarias, certo? Só que eles vão voltar a partir de 1530. Por quê? Porque essas terras estão vazias. Portugal não ocupou. E quem pode ocupar são outros países europeus, por exemplo, a França. Então, os portugueses não podem deixar essas terras sem colonizar. E é aí que eles vão começar a mandar expedições para saber o que tem nessa terra além dos nativos, certo? E aí eles vão pensar, bom, já que nós vamos ter que ocupar essas terras, a gente vai ter que desenvolver aqui alguma coisa que dê lucro para a coroa, certo? E que justifique a nossa ocupação. E é aí, como a terra que pertencia a Portugal era todo o litoral do Brasil, devido ao Tratado de Tordesilhas, é aí que eles vão começar a plantar no litoral a cana-de-açúcar, que eles já sabiam como manusear, até porque eles já cultivavam essa cana lá nas Ilhas Atlânticas de Cabo Verde, dos Açores, certo? E aí vão trazer para o Brasil. Então, assim, ao longo do litoral, nós vamos ter muitas fábricas. Nós vamos ter fábricas, não. Nós vamos ter as fazendas, nós vamos ter os engenhos, que hoje é a fábrica, certo, pessoal? Então, vai ter engenho por todo o litoral do Brasil. Só que Bahia e Pernambuco vão ser os campeões. Por quê? Porque lá vai ter uma terra assim meia escura, ela é como se fosse uma argila. Então ela vai ser própria para o cultivo da cana-de-açúcar. Pessoal, isso aí vai dar tão bom, mas tão bom, que vai enriquecer aos montes tanto a coroa portuguesa quanto os fazendeiros, certo? Isso vai dar muito dinheiro por muito tempo. Até que os holandeses, eles vão decidir também entrar nessa briga. E aí eles vão decidir ocupar, invadir o Brasil e tentar também cultivar essa cana. Diga-se de passagem que os holandeses, eles eram parceiros comerciais, certo, dos portugueses. Então, os holandeses que vão financiar esses engenhos, vão financiar as ferramentas, os moinhos, são eles que vão emprestar grana para os colonos, certo? Depois vão cobrar, os colonos não vão gostar nada dessa história e vão expulsar esses holandeses aqui do Brasil. Mas assim, a relação de português e holandês vai azedar quando acontece a União Ibérica, que vai ser a junção da coroa espanhola com a coroa portuguesa. Lembra que o rei de Portugal morreu aos 24 anos, não tem ninguém para assumir, veio o seu tio já carquético, já muito velho, certo? E ele também não vai ter herdeiros. E aí quem vai vir vai ser o Felipe II da Espanha, que vai dizer que tem um parentesco que tem direito sim à coroa portuguesa. E aí Portugal agora pertence à Espanha. Só que a Espanha, galera, era inimiga da Holanda. E aí quando a Espanha no caso, acontece a União Ibérica, eles vão fazer o quê? Acabar com essa parceria comercial com os holandeses. E aí que os holandeses vão ficar muito bravos e aí vão decidir invadir o Brasil e aí vão ficar aqui só
24 anos, galera. Certo? Lembrou da última aula? Então vamos começar. Bom, hoje nós vamos falar sobre a produção açucareira, parte 2. Produção açucareira, estrutura social e poder local, tecnologia e o meio ambiente e declínio da produção. Bom, produção açucareira, vamos lá. Os colonos vieram com Martim Afonso de Souza. Esse carinha aqui, pessoal, ele vai vir em 1534 e aí ele vai ser responsável por fazer essas expedições de reconhecimento aqui do território. Plantaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar e instalaram os primeiros engenhos da colônia de São Vicente, no ano de 1533, na região do atual estado de São Paulo. Então, São Vicente é aquela capitania que vai dar certo, lembra? Pernambuco e São Vicente. Bom, vamos lá. Os portugueses dominavam o cultivo de cana e a produção do açúcar, implantando com sucesso na Ilha da Madeira e no arquipélago de Açores. Então, pessoal, a cana-de-açúcar não vai ser novidade para os portugueses. Eles já cultivavam, eles já manjavam de como você deve plantar essa cana e de como você produzir o açúcar. Mas assim, o açúcar aí vai ser em pouca quantidade, não vai ser tão grande a produção como vai ser aqui no Brasil. Então, o açúcar era uma especiaria de luxo que alcançava altos lucros no mercado europeu. Bom, galera, se hoje o açúcar é um problema para a nossa saúde, certo? Gera o quê? Diabetes, obesidade, etc. E muita gente, galera, evita o açúcar porque causa o quê? Envelhecimento da pele. Mas estudos falam que o açúcar é como se fosse uma droga, porque vicia. Gente, sério, tem dias que você assim faz tudo, né? Por um docinho após o almoço, não é verdade? Pois bem, assim era no século XVII, galera. O açúcar, ele não era acessível, ele não era um produto acessível. Somente a nobreza tinha acesso, então era um artigo de luxo, certo? Somente as pessoas muito ricas tinham acesso a esse açúcar. Então você imagina a sua vida, certo, hoje sem o açúcar. Então muitas pessoas não sabiam o que era o açúcar, porque não tinha acesso, era algo muito caro. Por quê? Porque tinha em poucas quantidades. E esse açúcar, essa cana-de-açúcar, ela vai ser importada, ela vai vir lá do Oriente, galera. E aí quando chega, é produzido, transformada no açúcar, meu Deus, a galera pira, certo? Porém, era só para os nobres. Quem era pobre não tinha acesso ao açúcar. Isso aí vai vir depois, com o tempo, depois que começar a popularizar essa especiaria. Hoje, né, felizmente, todo mundo tem acesso, só que todo mundo foge, porque o açúcar em excesso faz mal. Então anote essa dica aí. Açúcar em excesso faz mal, galera. Certo? Vamos continuar. Bom, aqui nós vamos ter a imagem de um engenho, certo? Como eu falei para vocês, o engenho era uma grande propriedade, era um território gigantesco, onde vai ser cultivada a cana-de-açúcar, os canaviais, onde nós vamos ter o gado, que ele vai servir para quê que esse gado vai servir, pessoal? Ele vai servir para puxar os equipamentos, ou seja, a cana, para fazer o transporte. Ele vai ser usado também, o seu couro, para fazer roupas, calçados. E outra coisa, ele também vai ser comido, certo? Então ele vai servir também de alimento. Só que esse gado, a coroa, por um tempo, vai proibir que esse gado ele seja criado no litoral. Por quê? Porque o gado, pessoal, o gado faz o quê? O gado anda. E se ele anda, ele vai para o pasto, ele vai procurar capim. E aí, nessa procura de capim, eles acabavam invadindo os canaviais.
E se eu invado os canaviais, o que vai acontecer? Ele vai pisar nessas canas e vai destruir a plantação. Então a coroa portuguesa vai proibir durante um bom tempo a criação de gado no litoral. É aí que vai surgir o quê? Bom, aquele pastorzinho, aquele pequeno fazendeiro, aquele carinha que tinha uma vaquinha, 2 vaquinhas, 3 vaquinhas, ele acaba indo para o interior do Brasil criar esse gado aqui. Então o gado que estava no litoral, ele não pode mais ficar lá. Então é aí que vai acontecer o quê? Você lembra que vai ter um tal de Tratado de Tordesilhas? Então o que o Tratado de Tordesilhas falava? Que dividiu o mundo, certo? Em Espanha e Portugal. Espanha ficava com qual parte? A parte oeste, sim, a parte oeste. E Portugal, a parte leste, pessoal. Então, como Portugal é dono de todo o litoral do Brasil, e esse gado não pode ficar no litoral, porque senão ele vai destruir a plantação de cana, o que esses criadores de gados vão fazer? Eles vão começar a ir para o sertão, a ir para o interior, certo? Então ele vai principalmente para o interior do Nordeste. E é nessa ida para esse interior que esse sertanejo, que não é Zezé de Camargo e Luciano, certo, pessoal? Ele vai invadir o território espanhol. E assim, aos poucos, esses criadores de gado, que até então tinha 3 vaquinhas, 5 vaquinhas, vai virar um baita fazendeiro. E é assim que a criação de gado vai ajudar a formar o que nós chamamos de Brasil hoje, certo? Então eles vão entrar. Quando a Espanha abrir o olho, pronto, Portugal já tomou todo o território praticamente dos espanhóis, certo? Então vamos continuar. Em 1540, havia engenho nas capitanias hereditárias de São Vicente e de Pernambuco. Em 1560, já havia 62 engenhos na colônia. O Nordeste tornou-se a principal região produtora de cana-de-açúcar. Então, assim, tudo era para cana-de-açúcar. Havia muita cana-de-açúcar porque a galera começou a produzir muito o açúcar. Então, o sucesso da empresa açucareira no Brasil se deveu às condições favoráveis para a adaptação da cana, como o clima tropical e o solo de massa P, certo, pessoal? O negócio contou também com a participação holandesa. Enquanto os portugueses dominavam a produção, os holandeses controlavam a distribuição comercial, como o transporte, era eles que atravessavam o Atlântico com este produto, eles faziam o refino desse açúcar e venda no mercado europeu. Então, os holandeses, até a União Ibérica, pessoal, que vai começar em 1580, era parceiro comercial dos portugueses. Então, o negócio era mais lucrativo para os holandeses do que para os portugueses. E, além disso, os holandeses, eles também emprestavam dinheiro para esses colonos, certo? Bom, e como que era formada a sociedade aqui? Bom, lá na última aula, nós vimos que havia uma hierarquia, certo? Havia classes aqui no Brasil já. Então, no topo dessa hierarquia, da pirâmide, estavam os senhores de engenho, que são os proprietários das terras, dos engenhos e da maior parte da riqueza colonial. Então, o senhor do engenho é aquele carinha que vai ficar lá na casa grande. É aquele cara que vai ter todo o privilégio. É aquele cara que vai ter muita terra e vai ter tanto escravo que ele não sabe nem quantos escravos ele tem. Por quê? Porque ele fazia parte do topo da hierarquia. Então, ele era o cara mais importante ali do engenho. Então, para suas terras e para os seus escravizados, eles mandavam o feitor, certo? Eles mandavam outras pessoas cuidarem.
Então, abaixo desse senhor do engenho, nós vamos ter os lavradores, os artesãos, comerciantes e trabalhadores livres, que geralmente eles viviam nas vilas. E na base, lá embaixo da pirâmide, nós vamos ter os indígenas e principalmente os africanos escravizados, responsáveis pela maior parte do trabalho nos engenhos. Então, eles não vão ser responsáveis pela maior parte, eles vão ser responsáveis pelo trabalho. Então, nesses engenhos, a mão de obra vai ser escrava. Então, esse senhor, ele não vai pagar esse escravo. E aí, como eu falei para vocês, os escravos, eles vão ser responsáveis pela plantação, por colher essa cana, cortar essa cana e transformar essa cana em açúcar, certo? Então, esse escravizado, ele vai ser um escravo, certo? Não vai ganhar nada, só ele é um cativo, ele é preso. Então, quando vem essas ideias de libertação dos escravizados, os senhores dos engenhos são contra. Por quê? Porque eles estão lucrando demais, é um trabalho que você não precisa pagar ninguém, você não precisa pagar salário para ninguém. E é por isso, pessoal, que nós vamos ter aqui no Brasil mais ou menos 300 anos de escravidão. É muito tempo, são 3 séculos escravizando pessoas, certo? Vamos continuar. Bom, os senhores de engenho, eles concentravam só riqueza, mas também influência política e prestígio social, ou seja, eles não concentravam só essa riqueza, pessoal. Eles, como eles eram pessoas ricas, eles se tornaram pessoas influentes. Futuramente, eles vão ser os futuros coronéis aqui do Brasil, certo? Eles vão ocupar cargos administrativos, eles participavam das câmaras municipais, ou seja, das leis, e exerciam grande autoridade sobre a população local. Então, sua posição permitia controlar decisões econômicas, políticas e judiciais, fortalecendo uma sociedade baseada no poder privado e na grande propriedade rural. Pessoal, era tanta terra concentrada nas mãos de poucas pessoas que hoje você olha para o Brasil a situação que está. São muitas terras nas mãos concentradas nas mãos de poucas pessoas. E isso aí é uma cultura do Brasil, desde o Brasil colônia. Então, muitas vezes essas terras, elas vão passando de geração em geração e acaba chegando no presente, que é hoje. Então, muitas pessoas, esses grandes fazendeiros, eles são herdeiros, certo? E aqui, mais uma vez, você vai ter o engenho. Você vai ter a casa grande, você vai ter gente que vai estar vigiando esses escravizados. Aqui certamente é um senhor sendo carregado por escravizados, certo? E aqui nós temos a colheita de cana. Bom, o cotidiano nos engenhos refletia as diferenças sociais existentes na colônia. Enquanto a casa grande simbolizava conforto, autoridade e privilégios, a senzala representava as duras condições impostas aos escravizados. Então, como eu falei para vocês, lá dentro do engenho é uma grande fazenda, galera. E aí nós vamos ter a casa grande, que é a casa do senhor, o dono do engenho. Nós vamos ter a senzala, que é onde esses negros eles vão morar, certo? Eles vão dormir lá e vão fazer toda a sua necessidade dentro dessa senzala, que não era um ambiente confortável como a casa grande. E aí lá eles viviam em duras condições e eram proibidos praticamente de manifestar a sua cultura. Eles não podiam falar a sua língua, certo? Tinha que falar a língua do português. E aí a igreja também vai ter participação nisso aí. Lembra que dentro do engenho sempre vai ter uma capelinha. Por quê? Porque colonização e igreja estão andando juntas, certo? A igreja, ela vai o quê? Ela vai legitimar o poder do monarca, do rei, certo? E a igreja ela é mandada para essas terras para quê? Para fazer a catequização, ou seja, pessoal, para conseguir fiéis
para a Igreja Católica. Lembrando que conseguir essa conquista aí não vai ser assim nada, uma conquista amigável, certo? Vai ser uma conquista autoritária, vai ser uma imposição. Ou você vira católico ou você vai morrer, simples assim. Também exerce importante influência, legitimando a ordem social vigente e participando da educação, da vida religiosa e das relações entre os grupos sociais. A estrutura, construída durante o ciclo do açúcar, deixou marcas profundas na formação do Brasil. A concentração de terras, como eu acabei de falar para vocês, que hoje é uma realidade onde poucas pessoas têm muitas terras e muitas pessoas não têm nem onde morar. A desigualdade econômica, o patriarcalismo, ou seja, o governo dos homens. Já disse para você que a mulher, por mais que ela fosse a mulher lá do senhor da casa grande, pessoal, ela não tinha poder e direito algum, ela era uma mulher. Então, mulher e nada era igual nada, certo? E o racismo estrutural possui raízes nesse período histórico. E aí, como vamos ter a escravidão aqui no Brasil, e só vai ser liberta em 1888, esse negro ele não vai encontrar espaço nessa sociedade. Essa sociedade não vai receber esse negro com braços abertos. Vai continuar tratando como se ele fosse um escravo. E aí é que nós temos as raízes do que nós chamamos de racismo estrutural. Professora, mas a pergunta é, o que eles faziam? Como que era a plantação dessa cana aí? Pessoal, eles já desenvolviam tecnologias, olha só que interessante, vamos lá. Os engenhos utilizavam tecnologias consideradas avançadas para a época. As moendas, lembrando que essas moendas eram os holandeses que patrocinavam, podiam ser movidas por força do animal, pela água. Detalhe, não eram todos, mas havia uma preferência de que o engenho fosse perto de rios. Por quê? Porque nós vamos usar a água para mover o moinho, certo? E posteriormente o vento. Após a moagem, o caldo da cana era aquecido em grandes caldeiras até transformar-se em açúcar. Aí tu imagina só, tu tá no Nordeste, num clima quente pra caramba, tu é um escravizado e tu vai ter que ficar o dia inteiro em frente a uma caldeira, mexendo manualmente uma caldeira até aquilo ali se cristalizar e virar açúcar. Pessoal, lembrando que o açúcar, né, dessa época não era esse açúcar branquinho que a gente conhece, certo? Era um açúcar, o que nós chamamos hoje de mascavo. É um açúcar um pouquinho mais com a textura um pouco mais molhada e também era um pouco mais escuro. Depois é que eles vão conseguir embranquecer esse açúcar. Apesar de eficientes para o período, esses processos exigiam intenso trabalho humano e constante manutenção. A expansão da produção açucareira provocou grandes transformações ambientais. A Mata Atlântica foi intensamente desmatada para abrir espaços aos canaviais e fornecer lenha para alimentar as fornalhas dos engenhos. A retirada da vegetação comprometeu a biodiversidade, alterou o curso das águas e acelerou processos de erosão dos solos. Então, assim, como nós vamos ter uma monocultura, o que acontece? O que é a monocultura? É quando você produz somente um produto, somente, no caso aqui, a cana-de-açúcar. Então, o que vai acontecer? Como eu só produzo a cana-de-açúcar, o meu solo ele vai empobrecer. Por quê? Porque não vai dar tempo dele respirar. Então, eu estou cortando essa cana e aí deixando essa cana, plantando novamente essa cana. Certo, pessoal? Então, esse solo ele vai empobrecer. Como eu quero ter um canavial muito grande, eu vou ter que desmatar essa área, certo? Então, é aí que vem o desmatamento também. E outra coisa, também vai ter a contaminação das águas. Então, esse cultivo aí da cana-de-açúcar, ele também vai trazer vários problemas ambientais para o Brasil. E aqui nós temos um canavial.
Então, assim, até hoje, isso aqui é muito, no caso, nós vivemos isso aqui. Por exemplo, você que cria gado, você tem que desmatar para fazer um pasto. Você que cria soja, você tem que desmatar a área para poder plantar essa soja. A mesma coisa aqui na cana-de-açúcar. Bom, a monocultura da cana favoreceu o desgaste dos solos ao longo do tempo. Cultivo contínuo, ou seja, não vai descansar essa terra, sem técnicas adequadas de recuperação, reduzia a fertilidade das terras, obrigando a abertura de novas áreas para o plantio. E aí, como eu falei para vocês, eu tenho que desmatar para poder plantar. E aí, nessa abertura de terras, é aí que nós vamos adentrar um pouquinho mais, passar um pouquinho mais aquela linha do Tratado de Tordesilhas. E aí vai vir o gado também, que vai ser responsável, certo, pela conquista do Brasil pelos portugueses, porque é o gado que vai adentrar nesse interior, certo? E lá eles vão fincar. E só depois é que eles vão resolver essa questão aí de território com os espanhóis. Além disso, a utilização das águas nos engenhos modificava pequenos rios e afetava ecossistemas locais. E aí, como eu falei para vocês, era preferível, não é que todos eram perto de rios, certo? Mas era preferível que esses engenhos, eles fossem, pelo menos tivesse um rio dentro aí dessa propriedade que esse rio ia ser usado, certo? Ia ser usado para mover esse moinho e também, pessoal, para fazer, no caso, aguar essas canas. Embora tenha impulsionado o crescimento econômico da colônia, o modelo produtivo açucareiro baseava-se na exploração intensa dos recursos naturais. Atualmente, historiadores e ambientalistas analisam esse período como um dos primeiros exemplos de impactos ambientais provocados por atividades econômicas em larga escala no território brasileiro. Lembrando que isso aí vai ser só o começo, porque daqui a pouco tem o quê? Daqui a pouco nós temos a descoberta do ouro. E aí, essa questão do meio ambiente vai para o espaço, porque eles vão realmente mexer muito no solo. E aí nós temos o declínio da produção. Como é que se deu o fim da produção do açúcar? Lembrando que o Brasil ele nunca parou de produzir o açúcar, tá, galera? Nunca parou. Porém, vai entrar em crise. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, os holandeses, eles eram parceiros. Eles eram parceiros dos portugueses, certo? Quando eles são expulsos do Brasil, após 24 anos, o que vai acontecer? Esse holandês, ele vai conquistar as Antilhas, ou seja, são ilhas no Caribe, certo? E lá nessas Antilhas, eles vão cultivar a cana-de-açúcar, certo? Então, eles são expulsos do Brasil, beleza, Portugal, nós vamos embora, certo? Mas também nós vamos plantar cana também, agora nas Antilhas. E aí, nessa plantação, galera, o que vai acontecer? Eles vão plantar, eles já ficaram aqui tempo suficiente para entender como que se dá essa relação, como que se fabrica esse açúcar, certo? São eles que refinavam o açúcar também. Então, eles vão plantar essa cana, eles vão cortar essa cana e eles vão transformar essa cana em açúcar. Só que esse açúcar, ele também vai ser mandado para o exterior, para Portugal, certo? Para toda a Europa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma disputa, certo? Entre o açúcar português e o açúcar holandês. Só que quem vai levar vantagem nessa história vai ser os holandeses. Por quê? Porque o açúcar dos holandeses, ele vai ser um açúcar mais puro, melhor trabalhado e ele vai custar mais barato. E os outros países vão comprar de quem? De quem está vendendo o açúcar mais barato. E é aí que a produção do açúcar, ele começa a entrar em declínio, mas nunca vai parar, certo?
ele entra em declínio e logo depois Portugal dá um respiro, dá uma resposta, porque vão encontrar ouro em Minas Gerais, galera. É isso, vamos continuar. Bom, o declínio foi um processo gradual, marcado por crises em diferentes ciclos econômicos, como o do açúcar, do ouro e da borracha. Então, assim, não é uma coisa linear. Uma hora vai entrar em crise, uma hora alguma coisa aí vai se esgotar. As causas foram diversas, incluindo a concorrência estrangeira, esgotamento de recursos naturais e mudanças no cenário internacional. A crise do açúcar foi iniciada com a expulsão dos holandeses em 1654, que passaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas, concorrendo com o produto brasileiro. Então, os caras que eram parceiros, agora eles são inimigos, eles são concorrentes, eles estão concorrendo aí, estão disputando o mercado açucareiro mundial. A concorrência holandesa, com açúcar mais barato e de melhor qualidade, aliado à saturação do mercado europeu, levou ao declínio da produção açucareira brasileira. Então, o que você tem aqui? Por que vai entrar em crise? Vamos lá. Porque o açúcar era mais barato, era de melhor qualidade e também vai estar aliado à saturação, que vai levar ao declínio da produção açucareira brasileira. E aí nós também temos a questão da União Ibérica, pessoal. Então, essa disputa aí, essa rivalidade entre Portugal e a Holanda, ela começa a partir dessa União Ibérica. Lembra que eu falei que os holandeses eram colônias, os Países Baixos eram colônias, era uma colônia da Espanha, só que aí vai ganhar a sua independência e aí vão se tornar inimigos mortais. E aí os holandeses, eles eram parceiros dos portugueses. Só que agora os portugueses, eles pertencem à coroa espanhola, já que o rei é espanhol. Então, quando a União Ibérica acontece em 1580, também vai haver aí um racha entre os holandeses e portugueses. Então, o açúcar também foi, a crise do açúcar, ela também foi causada pela União Ibérica, que colocou Portugal e suas colônias sob domínio espanhol, levando à expulsão dos holandeses, que eram importantes na produção e comercialização do açúcar. Lembrando que os holandeses, eles emprestavam dinheiro, né? E aí eles vão querer essa grana de volta, o que os portugueses aqui, eles não vão querer. E aí é que nós vamos ter o que nós chamamos de insurreição pernambucana, que vai ser o começo, vai ser um movimento onde eles vão conseguir finalmente, em 1654, expulsar os holandeses de Pernambuco. Então, a partir do século XVII, a produção de açúcar nas Antilhas, impulsionada pelos holandeses, passou a concorrer com açúcar brasileiro, quebrando o monopólio português. Ou seja, se antes eram só os portugueses que estavam vendendo aí para a Europa, agora o monopólio foi quebrado. Agora nós temos um concorrente aí, que são os holandeses. No século XVIII, essa concorrência, somada às mudanças no consumo europeu e às novas rotas marítimas, levou ao declínio da economia açucareira no Brasil. Então, Portugal já não estava mais sozinha na produção desse açúcar. Agora nós vamos ter o quê? Nós vamos ter concorrência. E aí nós vamos ter também o conhecimento de novas rotas marítimas. Então, os próprios países, eles podiam fazer essas viagens e comprar esse açúcar dos holandeses. Então, tudo isso aí vai causar o declínio
declínio, a crise do açúcar no Brasil. Mas lembra, mesmo com essa crise do açúcar, nós vamos ter outros produtos. Nós vamos ter, por exemplo, o gado. O gado começa a surgir com força e, como eu falei, é a criação desse gado quem vai anexar, dominar, invadir territórios que antes eram espanhóis e que depois vão se tornar um território português, pois a criação desse gado ele vai desrespeitar o Tratado de Versalhes e aí Portugal vai pegar esse território da Espanha. Lembrando também que mesmo com a crise do açúcar, a escravidão ela não vai acabar, certo, pessoal? Lembra, ela só vai acabar com a Lei Áurea em 1888. Até lá nós vamos ter o ciclo do ouro, certo? Nós vamos ter o café também. Então tudo isso aí vai significar um sofrimento a mais para este negro que não vai ficar livre, certo, pessoal? Bom, galera, é isso. Espero muito que você tenha entendido, que você tenha gostado da aula de hoje, certo? Espero muito que você tenha anotado tudinho para que você possa usar futuramente. Então é isso, um grande beijo e até a próxima aula.